As últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Antes de nos apressarmos em celebrar a Páscoa, precisamos considerar as últimas palavras de Jesus na cruz. Sem entendermos a sexta-feira da crucificação, não poderemos entender o domingo da ressurreição. Todos os anos na Páscoa, os cristãos meditam sobre a profundidade do sacrifício de Jesus, ao sofrer uma morte humilhante e sangrenta por crucificação. É um momento de refletir sobre o sacrifício que ele fez por nós, em toda a sua dor e intensidade, celebrando assim as boas novas da Páscoa, da ressurreição e da vida nova. Quais foram as 7 últimas palavras de Jesus nas horas finais do seu tempo terreno? Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, ele fez 7 declarações, cada um ensinando-nos mais sobre Jesus e o seu caráter. Estas palavras significativas deram compreensão, instrução, motivação e inspiração aos discípulos e à igreja através dos tempos. Estas são conhecidas como as 7 últimas palavras de Jesus nos evangelhos. Primeira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas registra esta primeira das 7 últimas palavras de Jesus. Ao dizer isso, Jesus estava cumprindo a profecia de que ele faria intercessão pelos transgressores. Isaías capítulo 53, verso 12. Com quem ele estava falando? Na realidade, todos nós. Como Pedro explicou semanas depois, toda a casa de Israel crucificou Cristo. Atos capítulo 2, verso 36. Então Pedro disse a todos no templo que eles mataram o príncipe da vida. Atos capítulo 3, verso 15. Paulo expandiu a lista de pecadores para todo ser humano. Romanos capítulo 3, verso 23. Mas Pedro prosseguiu dizendo: sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos governantes. Então isso significa que Deus rebaixou seu padrão de justiça ao nosso nível de ignorância? Não. Ignorância não é inocência. Por isso, Pedro exortou-os a arrependerem-se, abandonarem os pecados pelos quais Cristo teve de morrer e serem perdoados. Embora por causa do pecado nós também fôssemos inimigos de Deus, ele nunca se tornou insensível para conosco, como as palavras de Jesus aqui demonstram tão poderosamente. Podemos, portanto, cumprir o que ele nos ensinou. Amem os seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, façam bem aos que os odeiam e orem por aqueles que os maltratam e os perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. Segunda: estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas também registra a segunda das 7 últimas palavras de Jesus. 2 criminosos culpados e merecedores de morte foram pendurados ao lado de Jesus. Ambos o insultaram. Mateus capítulo 27, versos 40 a 44. Mas, mais tarde, quando um blasfemou contra Cristo novamente, o outro teve uma notável mudança de coração e respondeu: você nem mesmo teme a Deus? Lucas capítulo 23, verso 40. Lembrando que todos nós enfrentamos julgamento diante de Deus. O homem confessou a justa condenação deles e a inocência de Jesus. Este homem não fez nada de errado. Versículo 41. Ainda mais extraordinário, ele expressou fé que Cristo governaria o vindouro reino de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42. A resposta de Jesus provou a verdade de Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele também é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por meio dele se chegam a Deus, visto que vive sempre para interceder por eles. Curiosamente, enquanto a multidão o insultava, zombava e cuspia nele, Jesus nunca respondeu. Mas quando este criminoso, arrependido, humildemente buscou misericórdia, Cristo imediatamente respondeu com compaixão e segurança. Esta é a mente de Deus.
O amor de Deus, Ele está pronto para responder ao pecador arrependido. Será que nos vemos nas palavras deste ladrão a consciência do nosso pecado e da necessidade da misericórdia de Deus? Será que também vemos misericordiosamente nos outros, como Jesus viu este homem? Reflita. Terceira, mulher, eis o teu filho, eis aí tua mãe. João capítulo 19, versículos 26 e 27. João, um discípulo com quem Jesus tinha um vínculo especial, registrou a terceira das 7 últimas palavras de Jesus, as palavras de Jesus para sua mãe Maria e para João. Maria tinha visto mais do que sua cota de tristeza em sua vida com Jesus. Agora, vendo seu filho adulto, odiado pelas pessoas e abandonado pelos amigos, ela permaneceu junto à cruz de Jesus. Versículo 25. Sem dúvida, as palavras de Simeão para ela, quando Jesus era um bebê, voltaram à mente. Esta criança está destinada à queda e à ascensão de muitos em Israel. Sim, uma espada traspassará também a tua própria alma. Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35. No entanto, aqui estava Jesus, sofrendo intensamente, mas pensando nas necessidades da mãe, que o amava, e certificando-se de que João cuidaria dela. Embora grande parte da história de suas últimas horas destaque seu relacionamento com seu Pai Celestial, isso revela a honra que ele sentia por sua mãe humana. Poucas horas antes, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a servir humildemente aos outros. Da mesma forma, embora a nossa relação espiritual com Deus seja o nosso compromisso mais importante na vida, nunca devemos ignorar as responsabilidades que carregamos nas nossas relações físicas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é o segundo grande mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 39. Quarta, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, verso 46. Mateus e Marcos registram esse clamor de Jesus, que foi a quarta das 7 últimas palavras de Jesus. Ocorreu por volta da 9ª hora, ou por volta das 3 horas da tarde. Jesus já estava em agonia na cruz às 6 horas. Mas o que ele quis dizer com "por que me abandonaste"? Davi escreveu certa vez: nunca vi o justo desamparado. Salmos 37, verso 25. Ser abandonado é uma experiência horrível, mas ser abandonado por Deus seria o pior. O Pai deixou Jesus momentaneamente desamparado, mas por quê? Primeiro, Jesus estava levando sobre si todos os pecados da humanidade. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, verso 6. E Deus não interviria para aliviar nada associado à penalidade do pecado. O pecado causa sofrimento, e Cristo suportou todo o seu peso. Ele carregou toda a ira de Deus em seu corpo, incluindo o trauma emocional de compreender como o pecado nos distancia de Deus. Ele já havia declarado antes: o Pai não me deixou só. João capítulo 8, verso 29. Ele nunca havia experimentado a solidão, que advém do afastamento de Deus, mas agora, levando os pecados do mundo, ele o faria. Você já se sentiu sozinho, abandonado? Cristo conhece esse sentimento e pode lhe dar a compreensão e a fé que você precisa nesses momentos. Outra coisa é digna de nota. Mais cedo naquele dia, os líderes religiosos claramente rejeitando como seu Salvador, chegando ao ponto de zombar dele, com palavras do Salmo 22, uma profecia messiânica. Mateus capítulo 27, versos 41 a 43. Mais tarde, quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste?", ele também citou o Salmo 22, o mesmo salmo que seus algozes usaram. Usar esta escritura de volta para eles foi a sua refutação de que eles estavam, de fato, crucificando o Messias.
Jesus sabia que este salmo profetizava sobre ele, e embora ele estivesse angustiado por ter sido temporariamente abandonado, Cristo sabia que Deus não teria o abandonado para sempre. Quinta, tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. João registra a quinta das 7 últimas palavras de Jesus. Sabendo que todas as coisas já foram cumpridas, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Na sua angústia, Jesus permaneceu lúcido e consciente de que a profecia do Salmo 69, verso 21, ainda precisava ser cumprida. Para minha sede deram-me vinagre para beber. Isto demonstra novamente seu sofrimento e, portanto, ele também entende nossa dor. Considerando que ele deu a vida por nós, o mínimo que podemos fazer é viver a vida para ele, não é mesmo? Mas a sede, ainda mais importante, é também uma questão espiritual. Quem beber desta água terá sede novamente, disse ele à mulher samaritana. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 13 e 14. A Escritura também nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, verso 6. Sexta, está consumado. João capítulo 19, verso 30. João registra a sexta das 7 últimas palavras de Jesus. Naquele dia, pelo menos 25 profecias messiânicas foram cumpridas, testemunhando a inspiração da palavra de Deus. Aos 12 anos, Jesus disse: devo cuidar dos negócios de meu Pai. Lucas capítulo 2, verso 49. E agora aquela obra confiada a ele estava concluída. Ele estava a apenas alguns minutos de concluir sua obra final na carne, oferecendo-se como nosso sacrifício expiatório. Seu corpo espancado e seu sangue derramado, pagando por nossos pecados. Jesus nunca vacilou em seu destino. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Agora ele havia triunfado. Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus capítulo 12, verso 2. A dívida do pecado foi paga. Em está consumado, Jesus está dizendo que a dívida do homem para com seu Criador, por causa do pecado de Adão, foi finalmente e para sempre resolvida. Quer dizer que Cristo não apenas tira o pecado do homem, mas agora ele o remove tanto quanto o leste está para o oeste, pois está consumado, feito, assinado e selado por causa do sangue de Jesus. Neste momento ele também consumou o destino de Satanás. Foi através da morte de Jesus que ele poderia destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Satanás ainda será lançado no abismo, mas sua hora está chegando. Que obra Deus lhe confiou para terminar? Podemos ser tão dedicados quanto aquele que perseverou até o fim para completar sua obra por nós? Sétima, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, verso 46. Aquele que livremente se entregou nas mãos de seus executores, estava agora entregando-se nas mãos de seu Pai. Em vida ele sempre se submeteu à vontade de seu Pai, e agora na morte não seria diferente. O sentimento de abandono que ele experimentou pouco antes não permaneceu mais. Ele sabia que Deus responderia à sua expectativa. Então, dando o seu último suspiro, Jesus pronunciou suas últimas palavras, palavras de fé completa. Exatamente como foi predeterminado, é claro. 3 dias depois, Deus o trouxe de volta à vida. Jesus enfrentou a incrível tarefa de dar a sua vida como resgate pelo mundo. Esta tarefa foi traumática e esmagadora, mas Jesus aceitou-a de bom grado. Depois de ficar pendurado na cruz,
Jesus finalmente entregou a própria vida. Ele não ficou indefeso nas mãos daqueles que o crucificaram. Só ele tinha autoridade para acabar com a sua vida. Em Mateus capítulo 20, verso 28, Jesus diz: "O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos." Conclusão: Deus preservou essas palavras e todas as palavras da Bíblia, porque como Cristo proclamou em João, capítulo 6, verso 63, "As palavras que eu vos digo são espírito e são vida." Considerando que Ele deu a vida por nós, o mínimo que podemos fazer é viver a vida para Ele, seguindo os seus passos. O que Ele nos diz hoje não é diferente do que Ele declarou vários anos antes de sua morte. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4.